Que agora se eu aperto um botão aqui, ele já transmite. Tá bom, beleza. Então tá. Galera, uma coisa que eu não sei se vocês notaram, não sei se alguém avisou. Duas coisas que eu não sei se alguém avisou. Primeiro que hoje é só eu, Marina e Yuri não vão vir. Tá? Eles estão os dois bem ocupados com outras coisas. Semana passada a gente não pôde, eles não podiam por essas coisas, eu não pude por uma coisa muito pontual. Né? Então hoje é só eu mesmo, vocês vão ter que se contentar comigo. Segunda coisa, hoje é nosso penúltimo encontro sobre a Margaret Atwood. Semana que vem a gente encerra. Então a gente vai falar sobre 3 partes do livro, né? Começo, meio e fim, e também sobre revisão. Então a gente começa a falar sobre revisão, você já sabe que a gente está chegando no fim. E a primeira coisa que a gente vai falar, obviamente, sobre o começo, tá? É uma coisa que... Falar sobre o começo de um livro é algo que quem já fez cursos de escrita criativa, consciente, etc., já ouviu falar bastante da importância da primeira página. Ou, no caso da Margaret, ela diz que é a importância das primeiras 5 páginas, né? Ela dá uma colher de chá pra gente. Então, ela começa falando de Moby Dick, na verdade, que ela diz que tem uma das passagens mais interessantes de todas, a melhor abertura de livro de todos os tempos para ela, porque a primeira frase de Moby Dick é "Me chame de Ishmael". Eu não sei se é assim a tradução em português, né? Call me Ishmael, me chame de Ishmael. O que isso indica? Explica muito da história, porque a gente já parte do pressuposto de que ele sobrevive a qualquer coisa que acontece no decorrer do livro, porque ele está falando no presente para ti. Então, ok, é um livro narrado em primeira pessoa, ele está falando no presente, então tudo que acontecer agora, ele sobreviveu, né? A gente também já subentende que Ishmael não é o nome dele, porque ele está dizendo, me chame de Ishmael, independente de qualquer coisa, me chama assim. Mas esse não é meu nome. E ela também conta, ela também fala sobre isso de um conto de 2 cidades, que a primeira frase que abre o livro é: era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Só numa frasezinha assim, tu já começa a mais ou menos deslumbrar sobre o que tu vai falar. Tu vai falar sobre um lugar, talvez, que muitas coisas boas, muitas coisas ruins acontecem, tipicamente um cenário de uma pessoa comum, tu já te liga imediatamente aos personagens e ao enredo, seja ele qual for, né? Então ela dá esses 2 exemplos. E ela fala sobre isso porque, de acordo com a Margaret, a primeira página é sempre um portão de fuga, certo? Se tu tá na realidade, a conversa que tu tem com teu leitor é sempre uma fuga da realidade, né? Tu vai oferecer para ele um escape para uma outra dimensão. E essa fuga da realidade, ela tem que acontecer de maneira plena. Se eventualmente o teu leitor ele não consegue se desprender da realidade, ele não consegue esquecer que está segurando um livro e entrar de fato no mundo que tu criou, tu não está oferecendo para ele um portão, tu está oferecendo para ele só uma página com um monte de coisas escritas, né? Então ela pede um exercício pra gente. Ela pede que a gente imagine que finalmente a gente terminou de escrever um livro. A gente passou por todo o processo mais complicado, inventar história, escrever história, revisar história, edição, agentes. Não é mais só uma brincadeira. Tu não tá mais brincando de autor. De fato, tu foi publicado. E tu é bom nisso. Não é porque alguém te disse, mas porque tu entrou numa livraria e tu encontrou o teu livro ali. E aí, imagina que uma pessoa que está passeando na livraria, ela encontra o teu livro ali junto de uma notinha, junto com um preço, e junto com uma notinha, uma recomendação dada por um dos funcionários daquela livraria, que é uma coisa muito comum de acontecer, principalmente em livrarias fora do Brasil, né? Os funcionários deixam recomendações e tal. E aí, naturalmente, o teu leitor ele vai pegar o livro, vai abrir na primeira página, ele vai abrir, na verdade, primeiro ele vai virar a velha sinopse, depois ele vai ver a folhinha com a tua foto, com a tua biografia, um resumo, um trechinho do livro. E então, aí sim ele vai ler a primeira página. Se tu não prender ele ali, provavelmente ele vai baixar o livro, vai deixar ele naquela pilha, não vai mais dar uma chance para ele. Então tu tem uma chance, no máximo 5. Se ele for paciente, ele vai virar a página 2, 3, 4, 5 vezes. Se tu não conquista ele ali, tu perde um leitor. Então é importante que esse portão de fuga ele esteja escancarado, ele não seja uma frestinha, ele esteja escancarado. Depois tu pode começar a trabalhar com outros elementos mais sutis. Mas as tuas primeiras páginas, elas têm que dar tudo aquilo que o leitor
tá esperando encontrar. E se tu tá escrevendo um gênero, se tu tá escrevendo dentro de um certo tônus, tu precisa ser fiel a esse gênero, fiel a esse tônus, para que o leitor não se sinta enganado. Isso é uma coisa que a gente já tinha conversado lá nas aulas do New Game, né? A gente não pode enganar o nosso leitor. Então, é um processo muito complicado de escrever as primeiras páginas, né? Tu precisa prometer mundos e fundos pro teu leitor. Ao mesmo tempo, tu também não pode prometer coisas que tu não vai cumprir. Se você está escrevendo um livro de terror, as primeiras páginas elas têm que te dar um certo arrepio. Mas tu não pode abandonar esse arrepio nas outras 295 páginas depois. Então, é um processo de equilíbrio. Mas um processo de equilíbrio que tu deixa fluir muito aquilo que o teu livro vai falar. Ele tem que ser um resuminho de todo o resto do livro. Então, eu queria trazer para vocês, porque eu acho assim um pouco estranho, mas ao mesmo tempo para mim faz sentido falar sobre as coisas que a gente mesmo escreve, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a primeira página da colheita. Não por questões de egocentrismo, mas é porque o livro que eu escrevi, então é dele que eu entendo, né? Mas então, por exemplo, a primeira página da colheita, tu já conhece o Christopher fazendo as coisas que são importantes para ele, que é lendo o livro do escritor que ele persegue, conversando com espíritos e depois falhando, né? Tu encontra essas três coisas já nas primeiras 5 páginas. Se tu for ler o resto do livro, tu vai ver que o livro é uma repetição dessas coisas. Ele persegue o autor, ele conversa com espíritos e ele falha nas buscas dele. Então ali o leitor ele já vai entender sobre o que é aquele livro. No momento em que eles veem que ele está sentado e conversando com alguém, mas ele olha para o lado e não tem ninguém, mas ele ouve os passos, a pessoa já entende, ok, esse cara ele conversa com fantasmas, né? Então tu tá prometendo coisas que vão de fato acontecer. Tu não tá enganando o teu leitor. E ao mesmo tempo tu tá mostrando o melhor que tu tem. Enfim, outra coisa importante que a Margareth fala a respeito dessa primeira página, do portão dourado de entrada, certo? O portão, ele frequentemente não tá onde a gente pensa que tá. Quando a gente escreve o primeiro rascunho, a gente começa com o que a gente imagina que é o início, mas demora um tanto, frequentemente demora um tanto pra gente engrenar na nossa história. E encontrar o tônus, encontrar o tema e as palavras certas do gênero que a gente está escrevendo. E o teu portão de entrada, o teu verdadeiro primeiro capítulo, ele vai estar lá pro terceiro quarto. Isso é bem comum que aconteça. E às vezes é trabalho do editor, às vezes é trabalho de um leitor beta, e frequentemente tem que ser um trabalho do próprio autor, relendo e revisando o livro, encontrar o que é esse portão de verdade. É um trabalho difícil, né? Principalmente porque às vezes envolve cortar coisas, né? Cortar um início que a gente tinha um certo carinho, mas que apesar de ser bom não estava funcionando, ou que não cumpre as expectativas. Então, é um processo de administrar todas essas expectativas, não só tuas, mas também do leitor, principalmente do leitor. Tá? Buenas. Falei demais, queria ouvir o que vocês têm a dizer sobre as primeiras páginas do início de um livro. Quem quiser, só desmutar e começar. Pois é, cadê o Léo? O Léo que geralmente começa. Dani, se o Léo não tá aí, eu vou deixar pra ti. Tu não quer falar um pouquinho? Dar os teus insights sobre as primeiras páginas? Falar do teu livro? Não, é o seguinte, eu não prometo que não vou falar do livro, não. No ano passado, eu e a Meg, né, tínhamos começado pela Hardcover uma série de webinários só sobre o tema, né, que acabaram ficando depois na agenda com a chegada lá da de autor e tal, né. Mas a gente conversou muito nos bastidores, e se eu já não falei, né, creio já ter falado de quem, talvez alguém estava lá em algum daqueles webinários, mas enfim, tem um livro específico sobre isso, de um autor, se eu não me engano, norte-americano, Peter Selgin, que está em inglês, né, mas se chama A Sua Primeira Página, Your First Page. E aqui ele vai traçar, né, um raciocínio de, vamos colocar aqui o livro, galera, para vocês terem uma ideia, tem umas 360 páginas só falando de primeira página. Então, vocês imaginam que tem muito para se falar aí.
O que eu posso, sei lá, dar uma passada breve aqui? A primeira página, ela cumpre uma função, né? O Pedro já tinha comentado isso, e intuitivamente a gente sabe que ela é a entrada, né? Ali a pessoa começa na sua história. Mas não só isso, a primeira página tem também essa função que é comercial de adesão ao seu livro, que você, em tese, entre aspas, várias aspas, é obrigado a entregar algumas coisas já na primeira página, para que a pessoa, de repente, se está numa livraria, gostou de sua capa, puxou seu livro e resolveu ler um pedacinho, continue com o livro na mão, leve para o caixa e leve para casa. Né? Ou, se seu livro é um formato digital e a pessoa pede uma amostra grátis no Kindle, ela vai lá e de repente, adquire o restante. Mas, então, voltando, você tem que entregar o gênero na primeira página. Preferencialmente, a gente precisa entregar também, né? Se estivermos narrando pela unidade temática, entregar a unidade temática, né? A unidade temática. Se a gente estiver narrando por unidade de ação, por exemplo, às vezes a gente vai trazer o monomito daquele protagonista ou daquela protagonista. Então, tem muitas funções estruturais numa primeira página. Claro, completei a primeira edição, eu volto na primeira página, porque ela tem essa importância muito grande, e por ser um espaço muito finito comparativamente ao restante da história, né, ainda que seja uma noveleta, a gente tem que fazer uma escolha muito precisa de palavras, né? Enfim, então isso dita muitas coisas. Por exemplo, se a gente vai ter uma história que ela é lotada de ação, de movimento, de intrigas e coisas, não seria interessante começar com uma primeira página super morosa, né? Olhando o dente de leão voando no vento, indo embora, passarinhos. Percebam que a gente cria uma expectativa na primeira página. E é importante que essa expectativa se sustente. E igual o Pedro já tinha falado, né? A pessoa às vezes quer encontrar ali o seu gênero e já traz nem que seja uma pincelada daquilo. E nesse livro que eu recomendei, pessoas, tem muitas dicas, muitos erros que nós autores cometemos com facilidade, alguns dos quais que são chamados pelo autor de capitais, né? Erros que falando sobre esse autor para vocês entenderem, ele fazia o corte de originais para algumas editoras, né? Então, ele era alguém que se especializava em aprovar ou cortar para uma segunda fase um original a partir da primeira página. Então, daí que vem a experiência dele. E aí ele vem falando coisas que são problemas, assim, meio cabeludos de se ter numa primeira página, né? Para citar um deles, não ficar sem, é uma falha de engajamento no ponto de vista, né? É de você, por exemplo, isso é um erro que pode acontecer em outras etapas do seu texto, do nosso texto, lógico, né? Mas é a gente não fixar um ponto de vista, né, correto ali. Então, se eu comecei a falar a partir, né, do ponto de vista de Zezinho, eu não vou mudar para o ponto de vista de uma abelha mutante radioativa do nada no meio da página. E outras coisinhas assim, que às vezes uma frase mal colocada rompe o ponto de vista, fica esquisito, quebra a fruição, e, enfim, e aí você gera um ruído já na primeira página. Isso, se você tiver numa pilha de originais, você vai para a pilha dos originais infelizes. Então, são muitos cuidados a se ter nessa primeira página, né? Aí a gente também pode pensar nas estratégias, assim, como eu falei. Tem questões que são da execução da história do texto. Vamos pensar assim. Um livro, ele tem uma camada narrativa e uma camada de execução dessa narrativa em um texto. Então, a gente pode errar tanto no texto quanto na narrativa. E esses erros que esse autor aponta, eles vão, de alguma maneira, tangenciar esses dois universos. Mas, fora isso, né, essa, digamos assim, ideia do erro, do acerto, etc., existe a estratégia, onde não tem erro, não tem acerto. Tem funciona e talvez funcione menos ou não funcione. Que é, por exemplo, começar a história com um prólogo. Começar a história num capítulo já no final,
flash forward, que foi o que eu fiz no Standard de Ossos. Começar a história num ponto de vista de um personagem, mas ele não é o protagonista da sua história, ou ela, enfim. E aí entrar com o seu protagonista tardiamente. Tem várias estratégias para executar essa primeira página. Aí, claro que a gente sempre vai se perguntar, tá, mas qual é a correta? E aí vem o truque, não tem a correta. Tem a que funciona melhor para a sua história. Então, pessoas, é muito importante quando a gente tem uma história na mão que a gente saiba exatamente o que a gente quer com aquela história. Porque se eu não sei qual é o tema da minha história, sobre o que eu estou falando, dificilmente eu consigo ter parâmetros suficientes além da minha, sei lá, fruição, da primeira coisa que eu fiz, daquilo que eu gosto de ler, né? Para poder escrever uma primeira página, ou para poder tomar diversas decisões ao longo da história, que você tem que perguntar para a história o que é melhor ali, né? É isso que mantém essa coesão, né? Que a gente ouve o André Bianco falando, né? Pergunte sempre para a sua história. A história tem a resposta. Por que existe uma unidade temática ali atrás? Por que existe uma voz de autor? Por que existe, né, um continued system integrando as coisas, né, criando esse sistema gravitacional em que todos os elementos da sua história estão orbitando em torno desse núcleo temático. Então, se a gente não entende isso, não sabe isso, porque quando a gente está escrevendo uma história, muitas vezes o processo é intuitivo, ou começa intuitivo, né? Às vezes a gente acha que começou a escrever a história, era sobre um drama de família. Não é exatamente um drama de família, era sobre, sei lá, escolhas que marcam a adolescência, né? É parecido, é próximo, mas não é a mesma coisa. Então, quando a gente entende, né, por onde a gente está passando, quando a gente sabe o que a gente quer com aquela história, aí quando a gente está diante dessas escolhas, tipo, qual é a melhor estratégia para eu abrir meu livro, a história vai contar para vocês. E da mesma maneira, né, que o Pedro está falando, que a gente pode falar da nossa criação com mais segurança, porque foi ali que a gente decidiu, né? No Standard de Ossos, a minha estratégia de fazer um flash forward foi a seguinte: quando eu comecei a história, não existia esse primeiro capítulo, ou seja, não existia essa primeira página. E aí, quando eu já estava lá, sei lá, 2/3 do rascunho escrito, né, eu comecei a pensar assim, nossa, a promessa que eu faço no início dessa história está fraca, porque o capítulo que estava abrindo a história era um capítulo lento, né? Não que seja um capítulo que não tem importância, ele é extremamente importante para mostrar diversas coisas, mas no mundo de hoje, ele era um capítulo lento para o desejo das pessoas, e ele não trazia nada do sobrenatural, fantasia sombria, que é o gênero do livro. Então, pensando nisso, falei, não, calma, eu tenho que fazer uma promessa. Ninguém me conhece, ninguém conhece essa história que eu estou escrevendo, né? Se eu não trouxer uma promessa muito forte, talvez as pessoas não vão chegar no capítulo 2, no 3, para ver que a história esquenta, né? E aí eu decidi escrever um capítulo, não só um flash forward, porque é um recorte do futuro, né? Igual, por exemplo, no filme, no John Wick 1, né? E há tantos outros que começam com uma cena do fim, e a gente fica tentando entender como é que a história chega ali. E isso, a parênteses, é uma estratégia interessante, porque forma esse enigma, né? Peraí, como é que isso vai chegar aqui? A gente fica o tempo inteiro na história tentando adivinhar, não, será que é agora? Será que não é? Enfim, voltando. Eu tinha isso na mão, então eu fiz um flash forward, fiz ele em Mad-Res também, ou seja, é uma cena que já abre na ação, assim, não tem explicação nenhuma, você já começa a ler no livro, já está acontecendo alguma coisa, e é isso. Então, e aí, esse capítulo, eu não sei como é que vai ficar na diagramação final, mas no meu arquivo de Word, ele tem 2 paginazinhas, né? E está formatado no A4 padrão, etc. Ou seja, um capítulo pequenininho, mas cumpre esse papel. E as frases foram muito pensadas, foi a parte do meu livro que eu revisei mais exaustivamente. E assim, né, para dar um único exemplo, cada estratégia tem uma justificativa. O uso de um prólogo tem seus prós e contras, né? Um começo
né, que já aborde a unidade temática ao invés do monomito do personagem, tem seus prós e contras, começar em média res ou não, seus prós e contras, e isso sempre deve ser visto à luz da história que cada um de nós esteja escrevendo naquele momento. Porque, como eu falei, um prólogo pode funcionar e funcionou muito bem no Guerra dos Tronos. Em outras histórias, não necessariamente. Né? Então, avaliem isso, enfim, tenham sempre isso em mente. E para fechar, né, claro, a gente não perder o espaço, né? Alguém quiser comunicar, perguntar, falar mais, manda mensagem, viu, gente? A gente não precisa só conversar aqui exclusivamente nos sábados, não. Acho que a maioria de vocês tem acesso, né? A mim e a todas as outras pessoas pelos outros lugares, pelo grupo do aluno. Então, vamos conversar mais, porque conversando a gente se ajuda, chega em outros lugares. Mas era isso. Tá de volta com você, Pedro. Passa, repassa, como é que é agora? Agora você já tá no papo? Como é que é? Não, agora que eu falo, o resto da tarde, cara, até às 6. Eu vou fazer um café aqui já. Não, tô brincando. Eu fiz meu já. Vai barato. Maravilha. Mas alguém quer comentar um pouquinho, talvez, sobre o seu processo criativo, da sua primeira página? Eu vou considerar isso um não, então. Então, beleza. Seguinte, então vamos falar um pouquinho sobre o meio, tá? Agora que vem o que eu considero complicado, certo? Eu considero complicado porque a Margareth considera complicado, se ela considera, deve estar certo. Mas, normalmente, o meio é onde a gente tem mais problemas, né? A gente acaba esquecendo que o trabalho de um autor, ele é 10% ali inspiração e o resto é trabalho duro, certo? E aí, por isso, que a gente não pode ficar surpreso quando a gente nota que todo autor, pelo menos a maioria, a grande maioria dos autores, se sente perdido quando chega no meio de um livro. A gente sabe como é que ele começa com aquela inspiração, a gente tem o desejo de chegar no fim, e até frequentemente a gente acaba escrevendo ou o início ou até o final do livro antes de escrever o meio. E aí, quando chega de fato na hora de unir uma ponta na outra, o que acontece? Quem são meus personagens? Sobre o que é a minha história, né? Como é que eu chego desse ponto A até o ponto B? E aí, tem muitos conflitos, é claro. A gente bolou todo um plot, ele tem todo um desenrolar com seus inúmeros personagens. E no meio desses conflitos é que a gente vai notar que às vezes um personagem não é exatamente o que a gente pensava que ele era, mas uma coisa completamente diferente, e por isso a gente precisa voltar um pouquinho, rearranjar as coisas, talvez cortar coisas, mudar a ordem de capítulos, né? E eu acho que, assim, por conversas que eu já tive com outros autores, muitas pessoas têm medo ou têm vergonha de admitir que a primeira obra, o primeiro rascunho de uma obra, ele não precisa ser perfeito. E a gente não precisa ter vergonha de voltar e, de fato, mudar coisas, né? Admitir, tipo, ok, esse capítulo aqui, ele tá fora de lugar, esse capítulo não serve para nada. Esse outro aqui, ele tá desvirtuando meu personagem e eu preciso mudar ele. Aliás, muito raramente, a primeira versão de um livro, ela vai sair boa o suficiente para ir para uma versão. Isso é muito raro, né, gente? Então, o que acontece? O que a Margareth pede para a gente fazer? Imaginar que o livro é como se fosse uma casa. E na nossa casa a gente tem uma série de mobílias, e as mobílias a gente vai jogando para um lado ou para o outro, até que a gente encontre uma posição, uma distribuição que seja agradável para a gente. A gente tem ali um sofá velho, que ele fica melhor embaixo daquela janela, porque tem certas cortinas que a cor combina, mas se eu botar nessa parede não vai combinar, porque tem aqui um quadro que eu não posso tirar. Mas será que eu não posso tirar esse quadro? Né? Às vezes a gente tem, né, falando de livros mesmo, será que a gente tem personagens que são absolutamente imutáveis, que eles estão prontos desde a concepção original? Será que eu não estou forçando determinados comportamentos num personagem que, pelo próprio plot, pela própria trama, ele está ganhando uma vida própria e que eu não estou entendendo direito? O Dani falou uma coisa interessante agora, que de fato o André ele vive falando, né, nos encontros lá do Wolfpack, ele vive falando que depois que tu se envolve a trama, depois que tu estrutura ela o suficiente, depois que tu enriquece os teus personagens, a trama ela ganha vida. Então chega um ponto de que, se tu tem uma escolha a ser feita, se tu tem uma bifurcação no caminho, tu pergunta pra trama ou pros teus personagens se aquilo é possível. Porque se
tá bem estruturado, as respostas, mesmo que tu não tenha elas anotadas no papel, elas vão vir de maneira natural. Os seus personagens vão deixar que tu faça coisas, eles vão permitir que tu mexa neles de determinadas maneiras. Então, tudo é uma questão de fato, prestar atenção e organizar bem essa história. E isso envolve muito backtracking, tá? Muito voltar atrás e reestruturar, reescrever, ressignificar certos conceitos, tá? A gente viu tanto no Neil Gaiman quanto na Margaret que o tema da história é super importante porque às vezes ele guia qual vai ser o destino de personagens, de tramas, vai guiar a história em si. Só que o tema também, frequentemente, não é descoberto pelo autor até que tu já esteja num estágio avançado de criação. Às vezes tu tem que terminar o teu livro e revisar ele para identificar, meu livro, na verdade, é sobre isso aqui. Lembrando aquela história que o Neil Gaiman contava sobre Nowhere, acho que é esse o nome do livro, né? Em que Londres ele tem todo um outro significado mais literal. Ele queria contar uma história em que, de fato, ele pudesse transformar Londres em um lugar meio bizarro, porque cada bairro ia ter, de fato, uma coisa representada pelo próprio nome. Tu tem bairros em Londres que é do tipo assim, tem a corte do duque, tu tem o cercado das ovelhas, né? E aí, de fato, no livro do Gaiman, ia ter essas coisas dentro dos próprios bairros, e ele ia ressignificar os bairros de acordo com os nomes bizarros que eles tinham. Depois de escrever tudo aquilo, ele se deu conta de que a história era sobre pessoas marginalizadas, pessoas esquecidas, à margem da sociedade. Nada a ver com a primeira forma, né? Nada a ver com a primeira concepção que ele tinha. Então, o tema foi descoberto depois de muito trabalho. E certamente, por causa dessa redescoberta, dessa ressignificação do livro, ele precisou voltar e reescrever e reestruturar, talvez mudar a ordem, talvez cortar capítulos. Isso é uma coisa absolutamente normal, até que a gente chegue num ponto em que estejamos satisfeitos ali com a obra e nos sintamos mais seguros para seguir com ela, ligar o ponto A no B ou de fato publicar, certo? Mari, pode falar então, meu amor. Todo teu. O microfone tá funcionando? Que eu vi que tu desmutou, mas eu não ouço nada. Não sei se mais alguém tá ouvindo. Buenas, então, enquanto a Mari ela vai tentando encontrar aí, pessoal, são coisas super comuns, assim, a gente ter que repensar na nossa história durante o processo de criação e até depois, tá? Outra coisa que o André sempre fala é que a primeira ideia que a gente tem, frequentemente, ela tá errada. Ou ela não é boa o suficiente. E a gente precisa trabalhar em cima dela para redescobrir certos pontos que, em outra etapa da nossa vida, a gente não identificou. Demorou muito tempo até que eu chegasse na conclusão de que a colheita de inverno era uma história sobre perdão e redenção, certo? No início era realmente só um cara super estereotipado, um investigador super estereotipado que tinha poderes de conversar com os espíritos. É uma ideia que o Pedro, de 18 anos, teve. E o Pedro, de 27, tinha uma outra visão muito mais madura e reestruturou aquela mesma história para chegar num outro ponto. E com certeza vocês todos têm histórias assim. Tem relatos de histórias que começaram a escrever pensando numa coisa e ao longo do tempo foram se transformando em outras, né? Isso não é nenhum motivo nem de medo, nem de vergonha. Não significa que nós somos autores piores por isso, né? Porque, sem dúvida, isso acontece também com grandes autores. Na hora de estruturar e ressignificar a história, certo? E aí, será que a Mari conseguiu? Tá me ouvindo agora? Conseguiu. Aham, tá tudo certo. Tive que pôr o fone velho. Tudo bem, tá ótimo só. Então tá. A gente tava falando sobre começo e meio, e aí o meio realmente é o capeta e é a questão mais difícil. Aí, na verdade, era mais um desabafo / pedir conselho, porque o que acontece na minha história é que, tipo, eu tenho ela estruturada do começo ao meio ao fim, só que tem muita coisa para acontecer no meio e eu ainda tô escrevendo. Mas eu fico constantemente, tipo, no meio da história, me perguntando se para ela fluir melhor, para minha escrita fluir melhor, eu
teria que ficar voltando e alterando, mas, tipo, sempre muita gente fala, tipo, o melhor é você escrever tudo de uma vez e depois você arruma, mas a minha mente, ela não para, ela fica inquieta, assim, tipo, nossa, será que essa é a melhor ordem mesmo? E eu fico, tipo, voltando e tentando rearranjar, em vez de, tipo, sentar e escrever tudo, e aí, então, começar a rearrumar os móveis, sabe? Tipo, que nem você falou que a Margarete falou, eu achei ótima essa analogia. Era mais isso, assim, tipo, tô jogando essa questão. Tá, entendi. Tá, eu só posso falar por mim, então, né? Depois, se alguém quiser responder junto, fica à vontade. Você estava falando, eu estava lembrando agora do processo de escrita do meu último livro, agora que nem foi lançado, tá só na revisão ainda. Mas eu funciono mais ou menos como tu. Não totalmente, assim, eu não... Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu escrevi, acho que umas 150 páginas do livro, tava no que eu considerava metade dele, e aí eu notei que eu não tava gostando de como o meio tava ficando, eu tava achando bagunçado, tava escrevendo as coisas nesse impulso, assim, eu vou escrever tudo, depois eu reviso. Só que conforme eu ia avançando, eu ia sentindo que eu tava deixando umas pontas soltas muito ruins para trás. Que eu tava sendo, sei lá, meio relapso com a minha própria escrita. E aí chegou num ponto que acumulou tanto que eu pensei, não consigo mais. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer, a gente começou a Lombra, na verdade, né? Eu comecei a estudar mais afinco o New Game, e aí naquela hype eu pensei, eu vou escrever tudo de novo. E eu voltei, e aí desde o início eu comecei a escrever. Só que é um processo legal, porque eu já sabia até metade da história o que ia acontecer, então eu conseguia organizar os capítulos de maneira muito mais consciente, sabe? Eu não me sentia tateando no escuro. Eu sabia mais ou menos para onde eu estava indo. E foi tão bem estruturado que daí, do meio para o final, eu consegui seguir mais ou menos no escuro, assim. Pelo menos até o ponto de terminar, voltar agora e revisar. E eu acho que às vezes isso é saudável, a gente admitir que não tá bom e voltar e começar de novo. Não precisa desde o início, mas desde um ponto que a gente achou que errou, sabe? Porque frequentemente o erro que impede a gente de seguir, ele não tá no ponto em que a gente para, mas ele tá antes. Tem alguma coisa que aconteceu um pouquinho atrás que foi desencadeando toda uma sequência de erros que culminou ali. O Bololô começa uns 3, 4 capítulos antes. E aí chega um ponto que embola tanto que não vai para frente mesmo. Enfim, minha experiência própria, vou deixar o Dani, não, o Álvaro. O Dani deixou o Álvaro falar primeiro. Então vai lá, Álvaro. Tua vez. Eu acho que todo esse tema de escrever de uma vez ou não já foi bem explorado, mas pelo menos ao meu ver, eu acho que sempre toma uma disciplina imensa para escrever de uma vez só e só então arrumar as coisas. É algo que eu ainda não consegui fazer. Não sei se combina com o meu estilo de escrever ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu sofro com essa mesma questão que vocês comentaram, de chegar num certo ponto e estar a uma tal maneira incomodado com alguma coisa que não está encaixando, né? Seja por falta ou por excesso de algo ali, né? Na ordem das coisas, que tem que voltar, arrumar, e nisso vai se perdendo tempo, calma e paz, né? Mas admiro muito quem consegue ter essa disciplina de planejar a própria história, pegar e fazer sprints, né, bloquinhos de escrita muito disciplinados, escrever assim, né, digamos, de uma vez, e depois vai arrumando, depois vai varrendo esse chão aí e deixando tudo no lugar. É algo que eu ainda não consegui fazer, mas eu pretendo tentar, né? Eu me vejo realmente querendo arrumar as coisas assim no meio do processo, né? On the go. E aí nem sempre é a melhor das escolhas. Em vez de arrumar, eu bagunço mais também. Então, é só isso, assim, nada de novo, mas eu acho que é uma questão de disciplina. Não, é isso aí, Álvaro. Eu concordo completamente contigo, cara.
Que nem eu falei antes, eu acho extremamente bagunçado, assim, quando eu cometo um erro e eles vão se acumulando, chega um ponto que eu não consigo mais. Então, acho que é uma questão de sorte, né? Tem momentos que a gente vai escrever um livro e aí tá numa boa época, a história tá clara e ela pode fluir. Mas pelo menos comigo nunca aconteceu, tá numa época tão boa que tem um livro inteiro de uma vez só. Dani, pode ir lá. Vamos para um aviso que vai ser... Tá? Mas vamos lá. Para mim, era tudo, eu não entendi o aviso. Não, estou fazendo um aviso, porque, para quem não sabe, a pessoa da mentoria está escrevendo um livro sobre escrever livros. Então, junto com a nossa querida Margarete, eu tenho algumas respostas para isso, né? Ou, pelo menos, algumas coisas que vocês podem, né? E que são partes de um processo de observação, assim. Eu, não sei se já comentei com vocês, mas antes de virar escritor, me formei biólogo, fiz mestrado, estava começando o doutorado, e minha função de trabalho sempre foi a fazer das coisas. Então, eu tenho esse vício da análise, né? Enfim. E aí comecei a analisar certas coisas do meu processo, e em contato com amigos escritores mais próximos, o processo deles começou a ser analisado por mim sem querer, e lendo, comecei a analisar como certos autores estavam propondo as coisas, e depois de muitas análises, alguma síntese surgiu, e daí veio o método que eu trabalho hoje, e que, enfim, que eu oferto esse acompanhamento para outros autores. Mas não é disso que eu ia falar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o bom método é o que funciona para você. Para todo mundo que esteja me ouvindo, não esqueça isso. Qualquer coisa que eu falar aqui pode para você ser uma grande balela e te atrapalhar mais do que ajudar. Porque a escrita de ficção, ela contém um elemento altamente subjetivo. E a sua subjetividade nem sempre vai conseguir expressar pela forma como o outro trabalha. Então, prestei muita atenção no que você estava falando, Álvaro. E essa disciplina que você se refere, sim, é uma disciplina, porque ninguém escreve um livro em uma tarde, né? Eu imagino que nem o Stephen King seja capaz dessa proeza. E aí, então, a gente não é a mesma pessoa. Lembrem, hoje eu estou de bom humor, amanhã eu estou com no outro dia eu não dormi direito, no outro dia eu tive estresse. A gente vai mudando de um dia para o outro. E isso naturalmente vai afetar quem eu estou naquele momento. E isso vai, né, para afetar também a maneira como eu escrevo. Sobre essa questão que vocês colocaram, e todos nós passamos por isso, de querer ficar voltando e reescrevendo o livro, tem uma questão lá, vou organizar a minha fala para não dar um tanto de volta e ficar confuso. Primeiro, sobre o método, cada um deve encontrar o seu. Mas se eu ainda não encontrei o meu, né, ou algum de uma outra pessoa que eu me adapte bem, qual que é o conselho? Tente mais de um. Deixa eu ver aqui esse jeito de fazer. Será que funciona para mim? Não, de jeito nenhum. Não, se bem que isso aqui foi legal. Não, peraí, deixa eu testar esse outro. Vão buscando e tentando diferentes métodos, porque isso vocês vão sentir quais se adaptam, quais captam melhor a dimensão subjetiva de vocês ao escrever. Né, que é a velha paradigma entre a pessoa que é extremamente planejadora e a que é intuitiva, né? E as diversas infinitas nuances entre as duas coisas. Então, isso. Encontre o seu próprio método, que está de acordo com o que o Neil fala também, que depois de uma certa quantidade de palavras, você encontra a sua voz. Não só a sua voz, você encontra o seu próprio método. Né? Vamos lá. Sobre a reescrita. Muitas vezes, o que acontece no processo de reescrita da história? O Pedro falou ali, eu coloquei aqui no texto, aconteceu comigo também. Eu reescrevi o meu livro praticamente inteiro. Eu fiz um rascunho, né? Mas isso eu tenho um parêntese, porque já comentei com vocês, eu fiquei 1 ano sofrendo de tonteiras recorrentes que afetavam o meu raciocínio, então eu escrevi muita porcaria no meio. E eu estava me achando super inteligente. Mas, enfim,
Quando eu fui reler mais normal, assim, teve muita correção para ser feita. E o meu livro tinha um problema que ele perdia a força. Não sei se é isso que vocês estão se referindo ao meio, mas ele começava muito forte e ele ia ficar crescendo e chegava no meio e estava esquisito. Eu falo, não, tem uma coisa errada. E eu vou dizer para vocês como que esse processo se resolveu para mim. Eu não tinha entendido a minha história. Foi o que eu coloquei aqui no chat. Eu achava que eu estava escrevendo coisa, que era um tipo de tema. Depois é que eu fui entender com certeza sobre o que eu estava escrevendo. Na hora que eu achei o problema na história. O problema estava no meu protagonista, né? E é algo que eu, infelizmente, não posso comentar, que seria o spoiler dos spoilers, mas pensem assim, eu achava que se fosse uma história sobre Davi e Golias, vamos colocar assim, eu achava que eu estava escrevendo sobre... Mas, na verdade, eu estava escrevendo sobre a cegueira de Golias. É complementar? É complementar, mas fez toda a diferença. Quando eu entendi isso, porque eu entendi a unidade temática da história realmente, o que estava mexendo comigo, o que estava saindo de dentro e indo para aquela história, que estava alimentando aqueles personagens, aí isso se resolveu instantaneamente, eu terminei um estalo, assim. Então, muitas vezes, né, o Neil também fala, o Pedro citou, que um problema começa lá atrás e você só vai ver ele subir. Mas quando a gente começa uma história sem entender com precisão sobre o que é essa história, qual que é o tema que está aqui, qual que é o conflito dessa história, o que está separando os personagens de um lado e de outro, de diferentes visões de mundo, porque histórias são conflitos, né? Não necessariamente bélicos, mas em algum sentido ele vai ocupar no mínimo a psique dos seus personagens. Então, se a gente não entende isso, a gente lança boas ideias na história e ela precisa voltar e se alimentar na fonte do tema e do conflito para ganhar energia e continuar a vigorar a página. Mas se a gente não sabe onde está essa fonte, a gente não é. E aí a história perde energia, e a gente não consegue, muitas vezes, ultrapassar o meio. Porque o meio da história, são o midpoint, o meio de uma história, tanto o início, quanto o meio, quanto o fim, tem funções narrativas. Existe muita importância no meio de uma história. Porque, normalmente, a grosso modo, do início ao meio, a gente está pondo cartas na mesa. Nós estamos... Você está apresentando seu mundo, você está apresentando seus personagens, você está apresentando sua trama, você está desenvolvendo sua trama, desenvolvendo seus personagens, você está abrindo as possibilidades da história, né? Mas quando chega no meio, dali em diante, a história tem que começar a se terminar. E achar esse lugar até onde eu crio, aí eu abro, eu expando, porque quem é muito criativo, quem, por exemplo, gosta muito de cosmogonia, e aí a gente entra para o gênero da fantasia, muitas vezes a gente cria reinos, raças, mitos, feitiços e coisas, um monte de camadas, e a gente vai para fora, escrevendo para fora, só que chega uma hora que você tem que entender que é preciso inverter a chave de expansão e entrar num movimento de contração. E é isso que normalmente um meio de história faz. Se a gente for pensar na estrutura das fábulas de enredo, vocês vão observar lá, por exemplo, né, que as 3 primeiras fábulas, né, a apresentação, o desenvolvimento e a fábula de midpoint, está ali no meio, elas estão jogando as coisas. Depois vem aqui uma queda, no F4, uma subversão e um encerramento. Ou seja, você joga as coisas, faz uma subversão de expectativa, né, que muitas vezes numa história corresponde àquele momento que alguns autores vão chamar de momento sombrio, outros vão chamar de fábula de queda, mas é aquele momento que a gente transmite uma sensação para quem está lendo ou assistindo, independente da mídia, né, de que aquilo pode dar errado. Porque uma história sem conflito, sem risco, né, sem a possibilidade, a gente passa o tempo inteiro torcendo, mas se não há possibilidade de falha, aquilo vai perdendo a graça. Então, existe também esse momento pós-meio em que a gente vai fazer isso para encerrar aqui o raciocínio. Estruturar uma história pode ser feito, fica a dica aí para cada um de vocês, né? Se você é um autor que se assusta com planejamento, você ai meu Deus, Cássio, eu vou saber o que
32, eu não escrevi nem o capítulo 3. Às vezes isso é difícil mesmo, bem difícil ter o beat do capítulo tão antecipadamente, ainda mais uma escaleta mais detalhada. Mas, às vezes, se você não consegue saber isso, você sabe, olha, a história começa aqui, eu gostaria que ela terminasse aqui. E se você entende que do início ao meio, possibilidades do meio para frente você está fechando as coisas que você criou, você vai notar que é um movimento, é uma onda, uma expansão, uma retração. E aí, minha sugestão, comecem a estruturar a história do macro ao micro. Porque aí vai chegar um momento, a não ser que você seja tipo um intuitivo total, que não quer pensar nada, não sei nem como é que começar a escrever aqui e 500 páginas depois eu vejo o que aconteceu, ok. Mas se você quer ter um pouco de planejamento, começa desse macro, dessas poucas coisas, e aí vem para uma camada de um pouco mais de detalhe. Em algum momento, por experiência pessoal minha, e a experiência que eu estou acompanhando com os autores que têm que fazer mentoria comigo, em algum momento, a pessoa acha o ótimo de detalhe que ela precisa para avançar. Para alguns autores, esse ótimo vai ser mais etéreo. Menos detalhes já são suficientes, a pessoa vai. Era pouca coisa que era necessária para servir de guia para o processo criativo. Outras pessoas vão precisar se afundar um pouco mais nisso, e aí vão encontrar o seu ótimo, e a história destrava, literalmente. Quando a gente chega nesse lugar, ela destrava, porque abre-se a possibilidade da fluidez, né? E aí que é tão importante conhecer métodos diferentes. Porque muitas vezes a gente vê um autor de sucesso do gênero que a gente gosta, ou um amigo escritor que está lá escrevendo e parece que nunca se bloqueia, que suas histórias fluem, que seus livros são ótimos, não, quero fazer igual a pessoa. Mas, às vezes, aquela forma de trabalhar não encaixa em quem nós somos, né? Justamente porque cada um de nós precisa de diferentes níveis de estímulo e planejamento. E encontrar isso faz parte de encontrar a voz. Né? A voz não é só sobre a maneira como a minha prosa se estrutura no meu texto. Não é só sobre os recortes temáticos que eu gosto de escrever. É também sobre o meu processo, de como eu extraio do subjetivo para o objetivo, tá bom? Mas é isso, galera, eu acho que deu para falar bastante, né, sobre essas coisas e, enfim, né, como eu já disse, tendo vontade de papear mais, mandem mensagem, conversaremos, esticaremos em outros ambientes. Agora é com você, Pedro. Peguei, tô aqui. Oi, Ana, bem-vinda. Só para te dar um bem-vindo ao vivo. Galerinha, alguém mais quer falar sobre o meio do livro, quer contar experiências, traumas, medos? Senão eu vou seguir para o fim. Ok. Eu só queria agradecer a contribuição de todo mundo. Valeu, gente. Porque me deu ideias aqui. Que bom. Então, beleza. Vamos falar sobre o fim, então, galera. O fim que normalmente não é aquele que a gente pensa que é, tá? E bem comum é que autores escrevam até o fim e antes do livro terminar, ou logo antes do livro terminar, note que o fim não era exatamente aquilo que estava pretendendo, né? E acaba se embolando um pouquinho. O fim, normalmente, ele é uma extensão do meio. Se a gente acaba tendo problemas ali no meio, a gente leva ele até o fim e é difícil consertar um sem consertar o outro primeiro, tá? O problema maior é que, frequentemente, quando a gente sabe quando as coisas vão terminar, a gente tem tendência a acelerar demais as coisas em direção a esse final, até a linha de chegada, né? E um truque para contornar isso é simplesmente terminar, né? Se a gente já está quase no final, termina, relê, e aí se a gente sentir que as coisas elas estão indo muito rápido, acrescentar cenas no meio, certo? Isso para o acaso de a gente não ter errado e trazido aquele erro lá do meio, certo? A gente está partindo do pressuposto que o início e o meio eles estão certinhos, eles estão redondinhos. Então, digamos que o nosso fim ele esteja muito acelerado. Super comum é a gente colocar coisas do tipo 10 anos depois, né? 5 anos depois, coisas desse tipo. Ou então colocar aí um parágrafo que uma pessoa passou 1 ano fazendo tal coisa. A gente acompanhou ali 4 meses da vida do cara, e de repente num parágrafo passou 1 ano. E
Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o final, em que a gente tá meio empolgado, quer terminar o livro de uma vez e faz as coisas meio no atropelo, tá? A hora da revisão, que a gente vai falar em seguida, é bem importante para essa parte, para que a gente tente identificar onde que o ritmo da escrita mudou e como que a gente pode fazer para reverter esse ritmo acelerado, tá? Essa, pelo menos, é a dica que a Margaret dá: acrescentar cenas no meio sem dó, certo? Se a gente notar que é necessário, não tem problema. Outra coisa importante da gente falar: na vida real não existe fim, certo? Pelo menos não um fim tipo escrito, the end, acabou, certo? A gente passa por um momento difícil da vida, que talvez seja digno de um livro, ou passa digno de um livro, e depois dessa situação, a vida ela vai seguir. Ela vai entrar no tédio, depois vai ter outras situações tensas, depois vai entrar no tédio de novo, vai acalmar, talvez acalme por muitos anos. Se a nossa vida fosse um seriado, certamente depois das 10 primeiras temporadas alguém já teria desistido, porque é assim que acontece na vida. Mas nas histórias não. Nas histórias a gente tem um fim arbitrário. A gente tem um pedaço, uma fatia de vida que é arbitrária. E essa arbitrariedade normalmente é porque a gente escolheu aquele pedaço como mais interessante ou mais relevante para nossa história. Então, a gente acompanha ali Harry Potter, o livro. Aquilo lá não é relevante pra gente. Não totalmente, né? Buenas, os finais, normalmente a gente tem dois tipos. A gente tem finais abertos e finais fechados, é por isso que eu tô falando disso. A gente tem finais abertos e finais fechados. No final fechado, que é uma coisa super século XIX, a história termina com felizes para sempre, as coisas se resolvem, tudo ficou mais ou menos redondo, os personagens têm um destino e a gente se perde no horizonte, beleza? Uma coisa mais moderna, que é mais do nosso século, é deixar o final aberto. Deixar que as pessoas elas preencham as lacunas que sejam adequadas para elas, que elas queiram preencher, ou não, que elas simplesmente aceitem que é o fim e ponto, beleza? Acho interessante algo que a Margaret traz com relação ao conto da Aya, né? Que ela diz que o final do conto da Aya, tô dando spoiler do livro, quem não quiser spoiler do livro, sai da sala. No final do livro do conto da Aya, a gente perde a June, a gente não sabe mais o que aconteceu com ela. As pessoas, elas frequentemente param a Margaret e perguntam: mas o que aconteceu? Ela conseguiu cruzar a fronteira? Ela chegou para o Canadá? Ela conseguiu chegar até a Inglaterra? O que aconteceu com a June no final? E ela disse que não sabe. A autora não sabe, porque ela não chegou até aquele ponto. E depois, quando ela fala um pouquinho mais sobre ficção especulativa, a gente vê que tem um motivo para ela escolher esse final aberto, né? Quando a gente escolhe um final aberto ou fechado, normalmente ele precisa ter um motivo, gente, para que ele seja forte, né? No caso de O Conto da Aya, ela escolheu que o final ele fosse aberto porque é isso que acontece com figuras históricas normalmente. Se vocês pensarem numa figura histórica e abrirem a Wikipedia, vocês vão ver que a história dessa figura ela não é completa. E com muita frequência, principalmente quando são figuras mais antigas, a gente perde o rumo que essa figura foi tomando ao longo de viagens e acontecimentos. Então, a gente pega lá um rei de algum lugar, a gente sabe que ele nasceu, filho de tal pai, assumiu o trono, e aí ele desapareceu numa certa guerra, ou ele morreu em circunstâncias misteriosas. A gente não tem detalhes a respeito do que aconteceu depois que a fatia de vida mais interessante dele foi contada. Então ela replica isso em O Conto da Aya, a um ponto em que a fatia de vida que importa é o período que ela foi capturada e o tanto que ela viveu em Gilead. O que aconteceu depois, quando ela fugiu, quando ela de fato escapou das garras de Gilead, a gente não sabe, e não é pra gente saber mesmo. Porque é assim que acontece com figuras históricas. Ela quis fazer uma mímese, uma simulação do que de fato acontece na nossa história real, certo? Então, o que acontece? Se a gente vai escolher um final aberto ou fechado, né, depende do tema, depende do gênero, depende do nosso ritmo de escrita e das intenções que a gente tem. A pergunta que a gente tem que fazer para decidir o que a gente vai fazer, se é um final aberto ou fechado, é o quanto da trama que a gente vai resolver e por que a gente vai resolver ou deixar tal coisa não resolvida, tá? Tem livros de gêneros e tonos que o leitor ele tá esperando que certas coisas sejam resolvidas. Então, se a gente pega um livro lá da Agatha Christie, a gente pega um Sherlock Holmes da vida, a gente tá esperando que no final de 200 páginas de mistério, o Sherlock Holmes ou o Poirot cheguem e digam: olha, aconteceu tal coisa nesse dia, o fulano foi lá, fez aquilo, e isso desencadeou essa outra coisa, e ponto, né?
E então, me perdi um pouco. Acho que o Marcelo ligou a câmera e fiquei um pouco perdido. Mas voltando então, certos gêneros, certos temas, eles já preveem algumas coisas sendo acontecidas, e se isso não é pago para o leitor, ele fica decepcionado, talvez não volte para o nosso próximo livro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz com relação ao final, certo? E administrar essas expectativas, né? Essa administração de expectativas depende da gente. Às vezes o leitor está esperando alguma coisa que não acontece, mas não foi prometido para ele. Às vezes é uma expectativa gratuita. A gente tem que saber administrar todas essas coisas na hora de escolher se é um final mais aberto, se é um final mais fechado. Beleza? Quero saber o que vocês acham sobre fins, se vocês têm alguma história para contar. Quem é que quer falar um pouquinho? Tem algo para falar ali, Pedro, que você colocou muito bem sobre o tipo de estratégia de se fechar uma história. Aí tem também gosto e contexto. Gosto é gosto, né? Aí a gente fala mais aberto, né? Que aí você preenche a sua subjetividade de pessoas que gostam de fechar, né? E a gente faria isso de acordo com o gosto. Mas o que é o que eu chamo que é a promessa, que é o que você falou para a Agatha Christie, numa história de Sherlock Holmes. Qual foi a promessa que você fez na história? Se você não paga a promessa, não é que está errado, mas a sua história vai agradar menos pessoas, né? Então a gente tem que ter essa ciência de que as promessas não pagas, elas vão se sintonizar com um público um pouco menor, porque a maioria das pessoas prefere promessas pagas. Dito isso, comercialmente falando, para quem gosta de escrever séries, livros com início, meio e fim, né, tendem a ter uma saída mais interessante. O fim em um livro de série não necessariamente encerra a trama da série. Mas se vocês forem pensar, resgatem na memória os seriados. O audiovisual nesse ponto é muito importante para a gente fazer um estudo de caso. A maioria das séries tem a trama da temporada e a trama de algumas temporadas, ou às vezes da série inteira, se não for temporadas. Né? Então a gente observa que há uma entrega ali do último episódio da temporada, ele fecha certas questões e nem todas. Né? Depois vai abrir uma nova temporada e outros elementos vão ser trabalhados. Lembrando que o fim, para quem estiver no contexto de série, ele deve cumprir a função de fechar a promessa que foi feita naquele volume e reforçar a promessa que vem para os próximos. Né? Então, tem uma função dupla aí. E foi o que eu falei, só para concluir aqui, né? A gente, quando abre uma história, a gente falou, escolheu uma estratégia para abrir, isso vai naturalmente refletir na estratégia de nós fecharmos a nossa história, né? Por quê? Porque, às vezes, se você vai fazer uma promessa e não vai cumprir, como eu falei, aquilo vai ser uma história que vai para um universo estético da execução da história que necessita de conteúdo narrativo e tal, né? Mas é isso, galera. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, né, jogar aí e tal, mas seria nesse contexto mesmo do final, nessa luz de um processo narrativo, né, que começa com a estratégia que abriu a história, que parte de um pressuposto de se está escrevendo serializado, você tem planos de que em algum momento a história tem continuações no futuro, ainda que você não esteja estruturando e vendendo ali a sua história como série, mas, enfim, quantas franquias não entram com um volume único, mas sempre deixando uma possibilidade de contar uma história depois. Então, isso tudo
interfere no final. Mas normalmente o que ajuda a pensar, tipo, qual o final? O final da trama que foi colocada até ali, né? E aí uma resolução total do que está acontecendo pode fazer com que você não tenha força para continuar aquela história depois, caso. E uma resolução muito aberta, né, daquilo que vem para trás, pode ficar insatisfatória no sentido de, quando a gente chega no final de uma história, de ter aquela paga da promessa que foi feita no início. Tá bom? Mas é isso, então. Pedro? Quer retornar? Bem, mas vou passar por a Lilian já. Pode ir, Lilian, fica à vontade. Quem é mais funcionando? Então... Oi? Oi, travou tudo. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode ir. Pode ir, então tá bom. Então, eu tava ouvindo vocês falar do começo, do meio, do fim. Eu falei, eu vou compartilhar aquelas coisas alienígenas da Lilia, de começo, meio e fim de história, né? Um pouco do processo criativo. Aí tava ouvindo o Dan falando também, né, dos processos que cada um cria, inventa ou utiliza, que for melhor para o escritor é o que está valendo, né? E eu me ponho bem dentro disso, porque quando eu tenho a ideia para fazer uma história, eu não sei, não faço a mínima ideia como vai ser o começo, o meio ou o fim. Eu só tenho a ideia. Aí eu sento no bendito do computador e saio desembestado escrevendo. E daí eu vou escrevendo, capítulo por capítulo, por mais que isso seja antinatural para muitas pessoas, né? Mas é aquela coisa, funciona para mim. E eu vou desenvolvendo, vou fazendo alguns rascunhos, bem pouquinho mesmo, de cada capítulo, para ver o que vai andar, se um vai dar sequência no outro. E no fim, de verdade, é uma coisa muito, muito surreal. Por quê? Eu sei como vai acabar, mas não sei. É como se fosse uma fotografia antiga, né, que você tira a foto e a informação fica ali latente dentro do filme, né? E você só vai conseguir descobrir realmente quando você colocar no papel, ou seja, imprimir, revelar ela, e você vai descobrir todas as cores e formas da fotografia. Então, minha cabeça funciona mais ou menos desse jeito. Tá lá a informação. Eu sei que vai dar certo o final. Eu só não faço a mínima ideia que final é esse. Só que quando eu vou escrevendo, ele vai aparecendo. Os próximos passos vão dando sequência. E daqui a pouco eu escrevi até o final. E saiu tudo bonitinho, com coerência. É lógico que vai 10 milhões de revisões, né? A gente vai reler tudo de novo. Às vezes pega um capítulo, descostura daqui e conecta ali, para dar um sentido melhor ou dar uma ênfase a um personagem. Mas eu acho incrível esse negócio que acontece na minha cabeça, né? Meio alienígena, né? Meio extraterrestre, que o final tá lá, mas não tá. Ele só vai aparecer quando eu sentar e escrever ele. Se eu sentar e tentar achar ou rascunhar o final antes, aí dá errado. Aí não dá certo. A história não fica legal. Já tentei algumas vezes. Eu achei bem engraçado. Era só para compartilhar essas loucuras que aparecem na cabeça da gente. Era só isso. A Lilian é aquele personagem dos filmes. Né? Aquele que fala, nossa, é um gênio mesmo. É a Lilian. Não sou gênio, não. Você nunca sabe o que tá fazendo até o final do filme. Aí ele fala, nossa, era um livro. Caramba, parecia um tear. Não, legal quando alguém fala assim, nossa, você tá escrevendo um livro assim? Tô. Então, como que é a história? Eu não sei. Sim, gente, isso é verdade. Eu pergunto pra ela toda hora, não sei, se eu te disser, eu vou esquecer. Falei, nossa. E o personagem assim, como que ele vai se desenvolver? Sei lá. Ele tá se desenvolvendo ainda. Deixa ele. E ela nem usa tóxico. Que medo. Eu não uso tóxico. Não, mas sabe que... Não totalmente, mas eu me identifico um tanto com isso aí também. E eu não consigo escrever fora de ordem cronológica, por exemplo. Então eu preciso ir montando a historiazinha, porque eu já tentei escrever, por exemplo, assim, tô com a ideia do final aqui, vou escrever o final. Aí depois eu fui seguindo a história normalmente. Quando chegou na hora de enfiar aquele capítulo no lugar que deveria colocar, eu não encaixava mais, não tinha mais nada a ver com a história, porque a história criou uma vida própria, né? Então eu entendo bem o que você tá falando. Deixa eu ver... Próximo, Marcelo. Pode falar, cara. Fica à vontade.
Só tu tem que clicar no botão do microfone primeiro, tá? Enquanto isso, alguém quer dar um outro relato? Alguém quer contar alguma coisa? Como é que funciona seu processo, né? Sair do início e até o fim? Fala, Pedro. Oi? Quer falar? Bom, deixa eu falar então, enquanto o nosso amigo não tá conseguindo. Eu sou o oposto total da Lilian. Eu preciso saber quem são os personagens, o que eles querem, o que vai acontecer em cada sequência e como é que termina. E se eu não souber como é que termina, nem começa a história. Pra mim, eu tenho que ter um fim bem definido, mesmo que ele vá ser aberto. Se eu não tiver a ideia de, no final, sei lá, o Poirot descobre quem é o assassino, eu não sei nem o que é a história. Eu não consigo fazer nada. Eu fico um mês aqui com uma ideia de uma história. Ai, meu Deus, uma história não vai. Aí eu falo, puxa, entendi, o final é assim. Aí eu consigo sentar e escrever. Eu preciso muito da escaleta, senão eu fico muito perdido. Não tenho nem condições de começar assim uma escaleta. Eu tô me achando uma misturinha de vocês dois. Agora que tu tá falando, eu tô pensando também. Encontramos o nosso filho. Nossa, caramba, encontramos nosso descendente. Marcelo, pode falar. O Marcelo desmutou, mas eu não tô ouvindo o som dele. Não sei se sou só eu. Não tô ouvindo também. Tá? Agora estamos. Pode falar. Ah, meu Deus do céu. Pô, gente, desculpa. Não, capaz, fica à vontade. Só a respeito do meu estilo de criação, quando eu penso a história, eu tenho nitidamente no meu planejamento o início dela, o que deveria acontecer no meio e o final. Já tem um esqueleto, né? A estrutura central. Mas às vezes acontece enquanto for escrevendo, uma ou outra coisa vai acontecendo dentro da história, dentro do enredo, e já muda um pouco aquele final que eu planejei para ela. Quando eu escrevi uma história de fantasia agora, eu coloquei um personagem que deveria ser coadjuvante, mas ele tomou tanto destaque que ele me obrigou a mudar o final da história. Essas coisas assim é meio que surpreendente, porque o autor mostra para o autor que ele não tem domínio de tudo, né? E às vezes o que a gente imagina um desfecho, uma coisa coerente, maravilhosa para a história, não é cabível quando você vai desenrolando ela. Eu acho muito legal isso. Eu agora, no momento, como eu escrevi aí nessas barras de mensagens aí, eu comecei essa história que eu estou escrevendo agora com uma cena no meio do enredo. Uma cena que vai se desenrolar no meio do enredo. E achei que ficou legal, porque eu queria imprimir um tipo de ritmo na história de suspense e terror, e eu achei que esse trechinho, pouco mais de 600, 700 palavras, ficou bom e vai dar um tom que eu quero. Pelo menos até agora está funcionando. Não, coisa boa, velho. Eu acho que tu não tava mais no início do encontro, né? Que a gente tava falando sobre o início, e a gente falou, o Dani falou principalmente bastante sobre essa técnica de in media res, né? De começar com um capítulo mais lá pra frente. E a Margarete falou sobre isso também, que é uma técnica super comum, tanto para séries quanto para literatura. Às vezes tu tem um capítulo lá adiante que ele é muito interessante, ou um acontecimento que ele é interessante, e tu coloca ele pro início do livro para mostrar pro teu leitor, olha, meu livro é sobre isso aqui, eu tenho isso aqui para te falar, ou para deixar aquele gostinho, né? Vocês gostaram dessa cena aqui? Então vamos ver desde o início como é que chegou até lá. E isso funciona bastante, é uma técnica bem utilizada e é difícil de aplicar. Então, parabéns, realmente se ficou bom, eu acredito que ficou bom. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Só uma observação. O livro do João Peçanha começa assim, né? Com uma cena super no meio da ação. E aí ele... E aí ele revela porque ele começa com... Ele puxa uma cena lá da frente para mostrar uma sequência, acho que uma página e meia.
E aí tá mostrando a direção, falando, nossa, mano, que coisa sensacional. Assim. Aí a personagem, spoiler, aí ela arremessou o negócio e errou. Você fala, ué, ela não era heroína? Aí volta pra contar o que aconteceu. Você fala, gente, como assim? Então, levanta a mão, a hype, e de repente ele te dá uma rasteira. O João é um safadinho, né? Vocês já leram Patagônia, Babilônia, do João? É muito legal, cara. Não, esse ainda não li. É que eu li o João, eu fui ler a Dai, eu fui ler a Heloise, aí quando eu fui ver eu tava lendo um de cada. Aí eu li você. Eu fui o teu quarto. Tá bom, beleza, Johnny. Depois a gente conversa. Você lançou semanalmente no Wattpad, né? Eu te pedi o capítulo antes da tempestade. Tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Pode ir, Dani, fica à vontade. Tá bom, filhinho. Só ia falar isso que é exato isso, Joy. Entende? Tipo, segura aí que tem, né? E é legal a gente testar, né? Então vale que eu abri a fala, tá? Isso às vezes vale para a história quando a gente vem, né? E sempre a gente valorizar, né, a ajuda que os nossos leitores beta nos dão, porque muitas vezes é só através deles que a gente vai enxergar certos tropeços da história, e muitas vezes a abertura dela. Então, não tem uma experimentar com os inícios das histórias, porque isso, a maneira como a gente conta uma história também é importante, não só o que acontece na história, não só o uso da linguagem, mas também a maneira como eu estruturo a narrativa. E às vezes uma narrativa bem estruturada torna uma história fantástica. Por exemplo, aquele filme Amnésia é super legal pela maneira a história. Ele sendo contado na ordem cronológica, intensidade. Então, se a gente às vezes experimenta e conta histórias, não necessariamente bagunçando a linha do tempo, né? Mas de um modo diferente, usando outros pontos de vista, abrindo de certas maneiras. Tem uma história aqui nesse livro que eu falei sobre a página, eu não vou nem tentar achá-la, senão a gente... Mas é muito legal, porque ela é narrada na primeira pessoa, e começa assim, o cara fala sobre ele, eu sou o fulano, etc, isso e aquilo, e essa é a história de como eu morri. Então, tipo, ele já acabou de te contar que ele morreu na história, mas ele tá morto te contando como é que isso aconteceu com ele, né? E a graça de quando você joga esse futuro é que nem sempre vai dar para a pessoa vai saber quando que a história vai reencontrar aquilo, né? Então a gente fica, no caso dessa história, eu não sei se ela chegou a ser publicada, porque esse livro é cheio de recortes de primeiras páginas que foram enviadas para esse editor, né? De pessoas que participaram de workshops, etc. Mas é uma premissa bem legal, tipo, a gente vai ler, nossa, como é que será que esse cara vai morrer na história? Será que a pergunta que fica nessa estratégia, né, tipo, onde que a história acaba quando ele morrer, será? Porque pensem que eu estou argumentando aqui que o início e o fim estão conectados, não tem como separá-los, né? Então, se abre uma história assim, primeira pessoa, e a gente fala, como é que vai ser essa última página? Será que é o momento que o personagem morre? Talvez não. O que nos leva a imaginar que será que ao longo da história aí a gente entende como que ele morreu e depois a história se conclui com as implicações do pós-morte. Então, assim, tem várias perguntas que surgem das primeiras linhas dessa história aí, né? E isso tudo tem muito potência de capturar a nossa atenção. Igual o exemplo que o Joy trouxe, né, do livro do João, né? Tipo, já evocou nele, como assim, né? E esse, às vezes, se esse estranhamento, aquele estranhamento gostoso, legal, a gente vai, né, sedento pro restante do livro, né? O que nós autores temos que ter o carinho, o cuidado é de criar um estranhamento desse tipo, não um estranhamento de credo, não vou ler isso aqui não, né? Enfim,
Por isso que é tão importante pensar como abrir uma história e, consequentemente, como fechá-la. Mas é isso, acho que foi. E já que a gente está falando sobre... Opa, desculpa, pode ir, Joy. Não, então, só complementando aí o do Dan, o que eu achei legal, especialmente no do João Peçanha, né? É porque como começa uma cena super veloz, assim, e tem uma coisa de, nossa, ela chegou, chutou na porta, porque ela é heroína. Nossa, caramba, essa daí é badass total, né? Aí tinha uns caras fazendo isso, e ela pegou um negócio e arremessou. E como sempre errou. Aí eu falei, nossa, mas como assim, como sempre errou? Era uma cena horrível. Era errado. Aí eu queria saber o que acontece. E a próxima cena, ele mostra que ela é totalmente diferente. Ele desconstrói ela todinha em 3 páginas. Fala, gente, mas espera. E como é que aconteceu aquilo? Então você tem 2 pontos completamente extremos dela, enfim, do comportamento dominante, que é a impulsividade e ao mesmo tempo a insegurança. E você fala, caramba, ele vai ficar trabalhando com isso o tempo todo. Então é bem legal logo de cara que você já sabe a personagem, né? Você não sabe o que está acontecendo de história, mas você sabe que a personagem vai ficar transitando nisso, né? E aí você fala, caramba, eu quero saber como é que ela vai mudar essa chave e qual que é a chave correta dela, né? Então fica bem o tempo todo assim, logo não me conquistou de primeira. Igual um cara que via fantasmas. Uau, hein? Que boa referência. Vocês estavam falando aqui sobre enfim, em média res e tudo mais, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas eu estava lembrando da dedicatória de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Não sei se alguém lembra como é que ela era, mas ela dizia mais ou menos ao verme que primeiro roeu as carnes do meu cadáver, eu dedico as lembranças dessas memórias póstumas, uma coisa assim. E se a gente parar para prestar atenção, isso não é nem a primeira página do livro, essa é a dedicatória do livro. Então, é até um pouco de metalinguagem, porque ele já está na dedicatória te dizendo, ok, essa é a história sobre como eu, personagem, morri. Então, tudo que tu vai ver agora, tu sabe que no final vai culminar na minha morte. Né? E isso retorna lá para o que a gente falou no início, sobre o início de Moby Dick, sobre o início de Conto de Duas Cidades, que a Margaret Atwood falou. São pequenas frases que, às vezes, encerram todo um conteúdo muito poderoso, que vai mostrar pra gente, de maneira sintática, o que está acontecendo nas próximas páginas. Às vezes, tu não precisa de uma página inteira, às vezes, tu precisa de 2 linhas para mostrar pro teu leitor o que é que ele pode esperar daquelas páginas e por que vale a pena continuar folheando. Esses são só alguns exemplos que a gente tem. Mas o Dani falou uma coisa muito legal, que ele já dá o gancho para o nosso último assunto de hoje, que é de leitores beta, gente. A gente está falando agora sobre revisão. E, basicamente, quando a gente termina um livro, a gente precisa revisar ele, certo? Então, por que a gente tem tanto medo de terminar um livro? Às vezes existe uma coisa chamada medo de completar. É uma coisa real, uma coisa que acontece. Tem muitas pessoas que têm medo de falhar, que têm medo de terminar o livro e se dar conta de que ele é ruim, ou de que não fez o melhor trabalho que podia fazer. E aí a gente acaba travando e não consegue nunca chegar naquele ponto em que a gente diz, terminei de escrever o meu livro. Algo que a gente sempre tem que lembrar é que não importa o quanto que a gente esteja confuso, que a história não esteja boa o suficiente pra gente, ou que a gente erre de acordo com as nossas próprias regras, né? A gente sempre pode mudar qualquer coisa antes de fazer a publicação. E às vezes até depois, né? Mas antes de mostrar para o mundo a nossa história, ela é nossa e só nossa, tá? Nós não somos tipo um cantor que está num palco, que a arte dele é feita ao vivo. Se ele erra uma nota no meio de um show, todo mundo vai notar. Se a gente erra a ordem de um capítulo, o comportamento de um personagem, se a gente erra o tônus da nossa história, a gente consegue consertar antes de que as outras pessoas vejam. Então a gente tem todo o tempo do mundo, tá? E revisar é um trabalho que a gente faz imaginando que a gente está no lugar do nosso leitor. A gente passaria essa primeira página, a gente viraria essas outras páginas, né? Se a resposta é sempre não, então a gente ainda tem trabalho para fazer. E frequentemente a gente nota que existem novas possibilidades que a gente não viu na nossa primeira escrita. A pergunta que vai nortear em todo esse trabalho de revisão é: por que tal personagem fez isso, né? Por que este acontecimento está aqui? Por que esse desfecho é esse, né? A gente tem que perguntar para a nossa própria história. Às vezes a resposta vem claramente, a gente sabe que está indo pelo caminho certo. Às vezes a gente se embola para responder a nossa própria história. Talvez tenha algo errado que a gente precise
rever, tá? Buenas. E aí tem a questão dos beta readers que eu comentei para vocês. Sempre é bom ter pessoas que a gente confia para fazer leituras. E essas pessoas não são os revisores, não são os editores, são pessoas que a gente conhece, leitores comuns, tá? Fãs, pessoas que gostam de ler o que a gente escreve. E a pergunta fundamental que vai sempre guiar a nossa relação com os leitores beta é: quão rápido tu leu? Né? Quão rápido eles leram nossa história? Se a resposta for alguma coisa do tipo: não consegui largar o teu livro, então a gente está indo muito bem. E aí, então a gente vai temperando essa relação com os nossos leitores, pegando os leitores beta, né? Pegando certas dicas, pegando opiniões que eles tenham a respeito de determinados pontos. Se tiver alguma coisa que a gente achou que era genial e eles acharam ininteligível, eles vão dizer pra gente, a gente pode analisar. E é sempre bom ter mais de um, ter uns 2, talvez 3, né? Pegar diferentes opiniões acerca da nossa história, mas também tomar muito cuidado com isso, tá? Eu sei que todo mundo aqui que escreve provavelmente tem um leitor beta. Eu já tive leitores beta que são amigos, hoje em dia a minha principal leitora beta é minha namorada. Então a gente sempre tem pessoas que confiam, que a gente confia e que fazem uma leitura bacana pra gente ter um outro olhar sobre a nossa história. Certamente todos nós temos um aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora de decidir o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai alterar, como é que vai ser a revisão, com base nessas opiniões, nessas diferentes opiniões. Porque independente do que as pessoas nos sugerem, no final, quando for publicado, tudo vai ser considerado obra nossa. Então a gente tem que fazer com que de fato o livro seja nosso. Às vezes a opinião de às vezes um leitor beta ele vai virar para ti e dizer assim: isso aqui não está funcionando para mim. E é exatamente isso que significa, não funciona para ele. Aquilo é algo que não funciona para ele, não significa que não funciona. E aí o nosso trabalho é um trabalho meio ingrato, porque a gente tem que analisar quais são as opiniões, que são opiniões válidas, que de fato se encaixam na proposta do meu livro, a um ponto de que eu não vá transformar esse livro num livro de outra pessoa. Porque se eu escrevo um livro e pego as opiniões de 3 leitores betas a respeito de cada um dos capítulos e mudo tudo que eles disseram que eles achavam que tinha que mudar, essa não é mais minha história. É a história de outra pessoa. E eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio entre o que é uma opinião válida e o que é uma opinião válida que não se encaixa. Certo? Às vezes ela se encaixa, mas eu tomo a decisão de que, por X motivos, eu vou manter do jeito que tá. Ou vou mudar para uma terceira opinião, sabe? Enfim, tem inúmeras possibilidades. A relação que a gente tem com os nossos leitores beta, elas podem ser variadas ao infinito. E a gente tem que analisar, como o próprio Dani sempre disse, a gente tem que analisar o que funciona pra gente, tá? Tudo vai depender muito de quem é a pessoa, quanto que a gente confia nela e quais são as opiniões que ela está dando. E, buena. Por fim, eu queria falar um pouquinho sobre... Não queria falar não, depois eu falo. Queria saber o que vocês acham sobre leitores beta, revisão e tudo mais. Eu tenho um comentário breve, Pedro, sobre isso que é metodológico. Porque eu acho importante ter mais de um leitor. Justamente por isso que você falou. Às vezes, um leitor beta identifica. Se você tem um leitor beta com um perfil e um segundo leitor beta com um perfil distinto, e ambos falam que é a mesma coisa, aí, no meu ponto de vista, você deve dar um olhar especial para essa coisa que não está funcionando, que talvez, de fato, pessoas totalmente diferentes que leram sem se comunicar, né? Estão olhando para aquilo e encontrando. Então, era só esse comentário. Ter mais de um beta ajuda. Outra coisa é que é muito legal, isso aí da experiência própria, eu gosto de ter leitores betas em diferentes etapas. Tipo, tem um leitor beta que pega aquele texto que ele quase tem que abrir com um cão, assim, né? Que vai pegar algo muito... é a minha primeira revisão depois. E já é legal ter um leitor beta no fim do processo, né? Então, para você poder fazer essa comparação, porque quando a gente está, seja autopublicado ou dentro de uma casa editorial, o quanto a gente conseguir ajustar esse processo para, se você for, né, ter um editor um editor você contratou para trabalhar seu texto, um preparador de texto, etc., quem vai fazer esse acabamento final, o quanto mais redondo chegar ali, mais adiante está o início da pessoa
muito provavelmente mais longe ela consegue chegar com o nosso trabalho. Então é só essa dica. Tenha mais de um leitor beta, né? Sempre, óbvio, se a pessoa de confiança, né? E dando esses problemas de identificação coincidente, né, deem um olhar mais carinhoso para aquele lugar ali que pode ser realmente algo problemático. Era isso. Mais alguém quer fazer um comentário sobre revisões e tudo mais? Senão eu vou seguir para uma outra parte que eu vou chamar de sintonia fina, tá? Porque é uma segunda revisão, na verdade. O processo final de revisão, ele sempre diz respeito à escrita, pontuação, gramática e palavras em geral, tá? E no pior dos casos, pode ser uma queda de braço com o teu editor, como a própria Margarete fala que é o caso dela, tá? Ela diz que ela é super viciada em ponto e vírgula, por exemplo, e aí muitas vezes ela tem que brigar com o editor dela porque ela acha que certas pontuações fazem sentido, o editor discorda, e aí isso vai se estendendo ao infinito, e um deles vai sair vencedor dessa disputa, tá? E ela também diz que ela é fã de revisar a versão final impressa, porque ela revisa linha por linha, ela usa uma régua, porque ela diz que é mais fácil de identificar erros e palavras duplas, etc, né? Mas que é sempre bom ter uma versão digital à mão para que a gente possa fazer pesquisa sem depender de um cérebro, né, que tenha memorizado lá 300 palavras de 150 mil palavras, 300 páginas de 150 mil palavras, né. Então, são dicas que isso aqui, de fato, não tem como ficar mais óbvio, depende de pessoa para pessoa, gente. Eu nunca imprimi uma coisa na minha vida para fazer revisão, eu sempre fiz as revisões digitais e funciona. Eu acho que ninguém aqui nunca mandou imprimir um livro de 300 páginas para fazer uma revisão palavra por palavra como a Margarete, né? E a gente tem que entender também que existe uma boa diferença de idade e experiências entre ela e as pessoas que estão aqui. Então ela vive ela começou a ser escritora num mundo muito analógico. Então, certamente ela tem técnicas que misturam esse digitalismo com esse analogismo, tá? Mas fica a dica para quem achar que pode ser interessante. De fato, ela fala bastante durante as falas dela. Eu não posso falar do curso dela. Ela fala bastante a respeito de imprimir as coisas, porque, de acordo com ela, existe uma magia que acontece entre a tua mão e o teu cérebro, né? Quando tu tá ali escrevendo à mão ou quando tu tá revisando uma coisa no impresso, todo o processo das letras subirem pelo braço e chegar até o cérebro faz com que elas tenham um significado maior ou mais claro para ela. Mas, enfim, como ela diz, é para ela, tá bom? E aí, ela fala como é legal. Isso é uma coisa que eu acho que funciona mais em outras realidades editoriais, não tanto a nossa e não tanto a brasileira, tá? Porque ela conta como que é a relação dela com a editora dela, a pessoa editora dela, né? Que elas gostam muito de sentar uma do lado da outra, numa mesa, cada um com uma cópia física, e ler ao mesmo tempo, virar as páginas ao mesmo tempo e fazendo uma leitura em conjunto. E aí, por causa disso, às vezes uma tem anotações que discordam da outra, às vezes uma anota uma coisa que a outra não anotou, e elas sabem que uma coisa realmente tem que ser revista se as duas anotam as mesmas coisas nos seus próprios manuscritos. E ela conta até um caso legal de uma novela que ela escreveu, o Oryx and Creek, em que o personagem principal tem ele tem, pelo que eu entendi, ele tem 5 barrinhas de energia que ele come ao longo da jornada dele. E aí a editora dela virou e disse assim, ele come uma aqui, come uma ali, depois essa, depois mais essa, depois mais essa, e termina comendo essa daqui. Ou tu tem que fazer ele comer uma menos, ou tu tem que dar uma barrinha de energia a mais para ele, porque ela tinha dito no início do livro que eram 5 barrinhas, e ele comeu 6 ao longo do livro. Então ela diz, é muito importante ter uma pessoa que presta atenção nesses detalhes e conta as coisas, para que tu evite as cartas que comecem sua idiota, né? Ela diz que muitas vezes os leitores encontram coisas que são discrepantes e escrevem cartas e e-mails dizendo, sua idiota, tal coisa está errada. E, enfim, no mundo digital que a gente vive hoje, é muito fácil fazer pesquisa e ir atrás de certas informações que antigamente era um inferno de conseguir. Então, existem sites dedicados para coisas extremamente específicas, como as roupas que eram utilizadas em determinada época, ou os modelos de carro que existiam circulando em tal local daquela região, daquele ano específico.
se a gente quiser informações acerca de alguma coisa, a gente tem como encontrar. E depois, se a gente quiser informações mais detalhadas acerca de algo, a gente sempre pode ir atrás de pessoas que sejam entendidas do assunto, ou pessoas que já escreveram sobre isso, ou pessoas que têm contato com a realidade daquilo que a gente está escrevendo, né? Há semanas atrás, quando eu ainda estava escrevendo o meu último livro, eu estava falando sobre como que foi o processo de estudar a confecção de um tambor, né, com madeira e couro e tudo mais. E tudo que eu precisava eu encontrei na internet. Mas depois foi uma outra experiência conversar, por exemplo, com o meu tio, que o meu tio ele tem experiência tocando tambor, né, aquele tambor de ritualístico, né, de religiões africanas. Ele tem experiência tocando esse tambor. Então, eu sabia como criar, como fazer, porque eu tinha visto vídeos, tinha lido a respeito. Mas ele me dá outros insights. Onde é que dói a mão? Como que bate o dedo para fazer tal som? Né? Como é que segura com as pernas? Depois cansou as pernas, como é que tu faz para segurar? Como é que tu troca a tua posição de tocar o tambor no meio da música? Todas essas coisas foram coisas que eu só descobri porque conversei com alguém. Então, as pesquisas... Passou uma moto aqui. Então, as pesquisas que a gente pode fazer para enriquecer mais a nossa escrita, elas fazem parte dessa revisão. E, infelizmente, aqui no Brasil depende mais do autor do que do editor, né? Eu acho que aqui, pelo menos, se alguém tiver experiência com uma edição tradicional, aí pode trazer essa experiência. Mas eu, na minha experiência com edição independente, nunca tive uma atenção a tantos detalhes assim. Eu tenho agora uma editora de texto que ela é muito incrível, que ela tem insights muito legais sobre o texto e bota opiniões a respeito de coisas que eu nem imaginava que precisava de uma segunda opinião, e isso é muito legal. Mas um processo assim, mais personalizado, como o que acontece com a Margarete, eu imagino que seja porque ela vive em outra situação, ela é uma escritora muito maior que a gente, então ela precisa de uma atenção mais especial dos seus editores, né? E, enfim, é uma coisa que a gente vai brigar para ter um dia, tá? Mas é como acontece com ela, esse processo essa relação com a editora dela, uma coisa tão próxima, certo? Buenas, galera. Esse era o último ponto que a gente tinha para conversar, então eu vou abrir para alguém comentar alguma coisa, senão a gente já vai encerrando, tá bom? Alguém quer falar algo sobre segunda revisão? Não, eu tenho um negócio que a nossa, de fato, Pedro, a nossa realidade de autopublicados, né, é muito diferente de quem está ocupando esse espaço, né, de autores já bem estabelecidos, a maior parte das vezes best-sellers, etc., né, porque a edição cumpre dois propósitos. Aqui, a gente já falou disso do Alumbra, mas o mercado de literatura no Brasil, a literatura no Brasil tem particularidades se comparada a esses grandes, tipo os Estados Unidos, né? Em que a gente aqui tem muitos prêmios literários que valorizam a experimentação, uma marca de autor muito forte, e lá fora a tentativa é de desaparecer o autor da história para aumentar a amplitude e o alcance. Então, por terem diferentes objetivos, obviamente a ação do editor sobre o texto ou a edição de um autor autopublicado também vai passar por esses filtros. Em que sentido? Muitas vezes, o que eu escuto de relatos, ou, uma outra coisa que o André comentou, uma outra coisa que alguém comenta, assim, nesse sentido, é que muitas vezes o editor, quando você está nesse lugar de ter tiragens de livros muito grandes, ele é alguém que vai garantir que esse processo aconteça, né? Ele vai pegar seu livro e passar por ele inteiro com bastante cuidado, não deixar nenhuma aresta dessas que possa eventualmente reduzir o seu alcance, né, de público. Mas quando a gente é autopublicado, isso é meio relativo, assim, que alcance de público, né? A gente fica sempre nesse dilema, eu pelo menos vi esse dilema, né? Entre o meu olhar sobre aquilo que eu escrevo, algo entre na literatura e
ali de fora do Brasil, de dentro do Brasil. Em que sentido, né? Se tem algo entre a ficção de gênero e a ficção literária, assim. Ainda mais, tem um traço muito marcante, e tudo que a gente vem conversando desde dos papos sobre o Neil, etc., deve ser, no meu ponto de vista, filtrado na ótica da maturidade das nossas carreiras, né? Em que lugar de carreira que a gente está. Porque muitas vezes, certos elementos que vão funcionar para autores que já têm o seu lugar no mercado editorial podem não funcionar para a gente, né? Porque quando a gente está começando, às vezes é importante a gente se mostrar o nosso trabalho, e não necessariamente eu vou ter uma resposta para isso, mas eu vejo que isso aqui no Brasil, pelo menos, às vezes quando a gente experimenta um pouco mais, quando a gente ousa um pouco mais, talvez a gente tenha chance de ter alguma visibilidade. E esse ousar, esse experimentar, não entendo isso como escrever sobre tema polêmico, polemizar na escrita, né? Tem gente, claro, que usa a repercussão negativa como ferramenta do seu trabalho, mas não era isso que eu me referia. É experimentar mesmo, às vezes escrever sobre algo com um olhar mais sensível, ou trazer uma estética um pouco diferente na execução do texto, sim, propor, porque quando a gente é autopublicado, nós temos todos os louros e os riscos, então por que não? A minha questão, pessoalmente, é essa: por que não experimentar, por que não fazer e trazer isso? Porque afinal você tem que passar pelo processo todo, eu contrato profissional, eu arco com esse custo, eu arco todos os elementos editoriais de uma maneira ou de outra. Então, se eu tenho essa liberdade total, eu quero fazer. Né? E aí é que eu acho que encaixa muito do propósito de uma edição, assim, da gente saber o que deseja com aquele livro e editar pensando nisso. E esse o que deseja passa. Quem que a gente imagina que vai ler o nosso trabalho? O que aquelas pessoas gostariam de encontrar? Até um certo ponto a gente consegue fazer essa engenharia inversa para poder tentar entregar de cara o gênero cumpre esse papel. Bom, pessoas gostam desse gênero, elas vão querer encontrar os bits desse gênero de alguma maneira aqui. Mas numa outra dimensão, algo mais profundo, né? De que maneira que eu quero tocar a pessoa que lê meu trabalho, né? E às vezes a gente fazer esse uso dessa liberdade de ser autopublicado pode ser muito legal, né? Porque, concluindo, uma maneira que eu acho que a gente tem, né, todos nós que estamos tentando aqui encontrar um espaço, uma maneira que a gente tem de encontrar esse espaço é fazer com que a experiência com a nossa história seja única. Que quando aquela pessoa terminar de ler um texto, ela pense assim: eu só vou ler algo voltar nesse autor. Aí a nossa carreira começa a engrenar, né? Porque se a gente é mais um, né, de uma pilha de livros de um certo gênero, com todo esse estrutura editorial, porque se eu vou escrever uma distopia para contextualizar, né, e vou parar ao lado da Margarete numa prateleira de livraria, isso considerando que chegou numa prateleira de livraria, que em si já é um desafio, por que alguém vai ler o meu livro dela, que é muito mais famosa, né, que, enfim, tem toda uma máquina editorial por trás da obra dela, que faz com que a obra dela saia de um idioma, entre em outro país, né? Então, como fazer meu livro brilhar do lado desses outros, né? Eu, como eu falei, meu entendimento, acho que está, às vezes, nessa experimentação, em fazer, a gente fazer e entregar algo que só a nossa voz, sentir, né? Só isso vai conseguir contar uma história desse modo. E aí, às vezes, essa ousadia nem é algo muito longo, não. É simplesmente permitir ser e dar vazão
ao que a gente quer, sem essa preocupação de sermos iguais a essas outras pessoas, digamos, né? Especialmente os autores bem estabelecidos do grande polo literário no Hemisfério Norte. Mas, enfim, galera, era isso que eu ia pontuar. Então, quando estiverem editando a segunda edição do texto de vocês, tenham em mente esses detalhes, em quem eu quero chegar, né? O que eu quero com isso, com essa história aqui, para que essa edição cumpra esse papel de melhorar esse elemento, né? De afinar, de sintonizar ainda mais o trabalho com que a gente deseja para ele. Tá bom? Mas é isso. Então tá, meus amores, então a gente vai encerrando por aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tem que falar agora, senão a gente já vai encerrando, faltam 2 para 6, tá? Mas é isso. Semana que vem, não sei se todo mundo ouviu antes, mas esse é o nosso penúltimo encontro. Semana que vem é o nosso último encontro sobre a Margaret Atwood. A gente vai trazer algumas considerações finais a respeito dela, e aí vamos poder debater um pouco mais. Semana que vem eu vou puxar a orelha do Yuri e da Marina, eles vão estar juntos, aí a gente vai poder fazer uma grande despedida da nossa velhinha favorita. Tá bom? Galera, é isso por hoje, então. Muito obrigado por vocês terem vindo. Agora vocês já podem ir direto pro Kindle comprar uma colheita de inverno. Não, tô brincando. Merchandising à parte, muito obrigado por terem aparecido aí. E semana que vem. Pedro. Oi. Posso fazer um anúncio? Pode, meu. Não, mas pode terminar. Depois eu te mandar lá no grupo lá, tá? É um convite pra vocês. Pra galera tá bom. Tá bom. Beleza, falou. Abraço. Tchau, tchau.